Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um teclado aqui que com certeza tá entre os melhores que eu já testei na minha vida, e sem considerar performance aí, né, porque ele é um teclado mecânico e não um teclado magnético, mas pelo fato dele ter uma base aí em metal C-Trimold e, claro, ter um visual aqui muito bonito, provavelmente é o melhor que eu já vi e vou testar, né, mas nesse vídeo aqui eu vou abrir ele todinho aí pra gente ver também os mods que vem dentro dele, né, pra ver se realmente é tudo isso que eu espero que ele seja, ver também a lubrificação do switch e fazer um review aí de modo geral, né. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, como eu falei, vou estar fazendo aqui review desse teclado aqui da Knup, no caso aqui o Medset TE141, e cara, tô com uma expectativa bem alta aqui com esse teclado aqui. Como eu falei, ele tem aqui a base em alumínio e também é Trimold. Eu tenho já um teclado que tem a base em alumínio, que no caso é o Akira da Adamantium, e eu não tô sendo pago pra fazer essa divulgação, mas também não tô sendo pago pra fazer vídeo desse, né? Tá bom. Mas no caso ele é a cabo, né? Então aquele seria o teclado mais top que eu já testei até hoje. Até no caso, eu acredito que esse daqui, né? Mas antes de partir aqui pro unboxing, peço pra você se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, de tecnologia aí em diversas áreas, não só em área de setup especificamente. E lembrando que a maioria dos produtos que eu trago aqui no canal são o que eu encontro aqui no próprio mercado nacional, tá? Por exemplo, no Mercado Livre. Bom, galera, como vocês já puderam ver aqui, cara, esse teclado é muito bonito, cara. Eu tenho ali, no caso, no meu setup principal, como eu falei, eu tenho o Akira da Adamantium, que ele tem a base branca, né? Porque o meu setup principal ele é branco. Mas nessa cor aqui tá muito bonito também. E ele tem aqui como se fosse uma textura que parece muito uma espécie de cerâmica, uma pedra, sei lá, porque ele dá um aspecto aqui um pouco mais... um aspecto de atrito um pouco maior, né? Então, não é bem lisinho, então ele parece muito como se fosse uma pedra mesmo, cara. Até a cor dele é como se fosse uma pedra, mas no caso é um tipo de metal, né? E dentro da caixa aqui, além do teclado, ele acompanha aqui essas teclas extras, né? Que no caso são aqui as setas e também o WASD, que no caso já vem aqui também com os switches extras aqui, caso algum do seu teclado aí venha dar defeito, você já pode substituir, mas no caso dos switches aqui eu vou falar um pouco mais para frente. Além disso, também conta aqui com um removedor de switches e também keycaps, né? Padrão aí, né? Para tipo de teclado já desse nível, né? Não poderia faltar. E por fim também veio aqui já um cabo coiled, cara. Muito legal, muito bem feito, tá? Ele tem aqui um tecido realmente de pano, não é aqueles tecidos mais tipo um nylon, né? Ele realmente é pano. Mas ele vem aqui no caso também a junção dele, que é só você desrosquear aqui e fazer a desconexão aqui. Mas como eu falei, ele é Trimold, então você não precisa usar ele cabeado, né? Só se realmente você gostar da estética aqui de deixar o cabo coiled aqui na parte da frente, você vai ter a opção, né? O que já é bem legal, cara. E por ele ser de metal, claro que ele tem um peso considerável, então eu peguei aqui no caso a balança ali da minha cozinha pra gente fazer aqui a prova de quantos quilos ele tem. Ele tem 1,534 kg, cara, então é um teclado bem pesado, bem parrudo, dificilmente você vai conseguir danificar isso aqui, né? Ele é realmente bem resistente. E no caso, voltando a falar aqui da construção dele, né, no caso da carcaça, ele tem aqui, no caso, um pequeno detalhe aqui, onde normalmente essas teclas aqui ficam um pouquinho mais para baixo, e no caso o delete fica aqui, mas eles decidiram colocar o delete aqui em cima e essas teclas aqui um pouquinho para cima, né? E logo ao lado aqui também temos um knob de volume, que faz esse sonzinho. Na parte de cima aqui nós conseguimos ver aqui o dongle USB, né, que você vai utilizar para jogar ele via 2.4 GHz. E além disso também temos aqui a chave seletora para você colocar aqui tanto no 2.4 ou deixar no meio aí para no caso utilizar o cabo, ou colocar ele aqui em modo de pareamento Bluetooth, né, para utilizar no seu celular. E claro que no PC usa o 2.4, né, para você ter o menos delay possível. E aqui do lado a gente também tem aqui no caso a entrada USB-C. E no caso aqui na parte de trás nós temos aqui essa parte espelhada aqui bem bonita, mas vai ficar na parte de trás, né? Nunca ninguém vai ver praticamente. E temos aqui também essas borrachinhas para ele não ficar deslizando aí em cima da mesa, mas eu acho que serve mais para não arranhar a mesa, né, por conta do metal, do que propriamente para ele não escorregar, né, porque o próprio peso já dá conta disso. E além disso aqui também temos o mesmo símbolo que nós temos
aqui na parte da frente, só que aqui na parte de trás, e também o nome da marca, modelo e fabricado na China, né? E no caso ele não tem nenhum pezinho aqui na parte de baixo, porque ele já tem essa elevação lateral, e é como a gente pode observar aqui na parte de cima, ele vem aqui também com esse padrão de teclas no padrão Cherry, né? Que eu acho muito confortável aí na hora da digitação. Com relação às keycaps dele, você tem a opção aqui de mudar, né? No caso aqui, para esse azul mais escuro, mas eu confesso que eu acho que vai ficar muito mais bonito com as cores que vem aqui nele mesmo. No caso, esse azul meio ciano aqui, né? E esse cinza mais ou menos da cor da base, e esse branco que, como eu falei, eu tenho um setup todo branco, né? Então eu gosto muito aqui dessa questão do branco. E no caso, deixa eu tirar uma tecla aqui pra gente vendo aqui a qualidade dele. E no caso aqui, as teclas dele são feitas em plástico PBT, né? E também double shot aí pra nunca desgastar aqui, no caso, as letras, né? Não é assim um PBT incrível, mas ele apresenta aqui uma qualidade bem considerável, tá? E vindo aqui, no caso, para os switches, pelo que eu vi, no caso, os switches dele não tem nenhuma marca aqui mostrando, tá? Pode ver que não tem absolutamente nenhuma marca aqui, né? O que me faz acreditar aqui que muito provavelmente esse switch é da própria marca, né? Já que não tem nenhuma marcação, né? Mas, cara, olhando aqui por cima, eu já tô conseguindo ver aqui um pouco de lubrificação. Então, vamos abrir ele aqui para ver realmente a lubrificação dele, né? E bom, no caso ele tem certa lubrificação aqui na mola. Não é uma lubrificação extremamente exagerada, mas você consegue ver ali nos pontos de contatos ali um pouquinho da lubrificação, sim. E até aqui na parte de cima, no caso, como eu falei, ó, ele tava passando um pouco da lubrificação de lá de dentro para cima, né? Então, sim, os switches têm uma lubrificação bem interessante. Talvez dê para melhorar, mas eu não perderia meu tempo. Acho que já tá uma lubrificação bem legal, e como vocês puderam ouvir também, o som que ele tem já é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco nos mods que tem aqui. E no caso aqui na parte de baixo aqui, a gente já consegue observar aqui um possível switch pad já de poron, tá? O que já vai ser uma das camadas aí, né? Mas bom, bora desmontar ele aqui todinho pra gente conferir aí quantas camadas são e do que elas são feitas, né? Então, bora lá fazer a desmontagem dele. E bom, galera, já aqui com o teclado aberto, nós conseguimos visualizar aqui, no caso, os mods, né? E no caso aqui na primeira camada, nós temos aqui essa plate de policarbonato. E como vocês podem ver aqui, os estabilizadores também tem aqui certa lubrificação, né? E no caso ele não possui gaskets aqui de silicone aqui nas extremidades, né? O gasket dele é mais ou menos aqui como se fosse uma borracha aqui na própria base, tá? Aqui logo embaixo nós temos a espuma, aqui onde ficam os switches, né? Que eu acredito que seja aqui em poron. E logo abaixo aqui também o switch pad aqui também em poron. Entre o switch pad e a PCB nós temos aqui uma lâmina antistática, né? Que eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem. E aqui no caso nós temos a PCB, que parece ser uma PCB aí de boa qualidade. E logo aqui embaixo nós também temos aqui uma espuminha aqui simples, e ainda embaixo dela nós não temos nenhum plástico, né? Nós temos aqui uma superfície como se fosse emborrachada, mas eu não sei se eu consigo levantar ela aqui. Pronto, consegui. É como se fosse aqui, no caso, um papel aqui na parte de trás e aqui na parte da frente um pouco emborrachada, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas aqui de mods nele, fora aqui também o gasket aqui de borracha que fica na própria carcaça, né? Então, de fato, realmente me surpreendeu bastante. Eu achei que ele não viria com tantos mods assim de fábrica, principalmente pelo fato de já ser em metal e no caso ser Trimode, né? Então eu achei que essas especificações extras aí iam ser meio que compensar o que tava dentro, né? Mas não. Realmente dentro aí também tem vários mods aí, o que faz ele ficar com aquele sonzinho e também tem um conforto bem maior aí na hora de digitar, né? Mas enfim, agora eu vou montar aqui e vou, no caso, fazer o teste ali no PC. Bom, galera, deixa eu ligar ele aqui, no caso, para mostrar o RGB para vocês, que eu não mostrei até agora, e veio aqui num efeito muito louco. Pronto, esse daqui, ó. Como vocês podem ver, ele tem aqui um RGB bem constante, bem fluido aqui. E no caso, para trocar,
Só apertar aqui o FN e esse botão aqui que ele vai alternando aí entre alguns modos e, cara, muito bonito. Ele tem o RGB aí um pouco mais minimalista, né? Porque as teclas dele não são translúcidas, né? Então o RGB não fica muito forte no caso, né? Eu prefiro assim, cara. Eu não gosto muito daquele RGB muito fortão aí. Eu prefiro ele muito mais sóbrio assim, que não chama tanta atenção, cara. Eu acho que fica mais bonito assim dessa forma. E bom, galera, já montei aqui um setupzinho aqui e vou testar aqui no caso o teclado aqui no Valorant. Meu Deus, faz muito tempo que eu não entendo esse jogo, que eu não faço a menor ideia que mapa é esse. Mas pra vocês que assistiram até aqui e estão gostando do vídeo, por favor, cara, dá uma moral aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí também, um comentário do que você achou até o momento desse teclado aqui, que eu gostei demais, cara, de verdade mesmo. Mas o seu comentário aí, o seu like é muito importante aqui pra saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal. E também me siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela agora, que também vai ter vídeo curto lá e aqui no canal também, com certeza. Mas bom, galera, vamos lá agora aqui pro game e o que eu já posso falar aqui de cara pra vocês, tá? Com relação ao tempo de resposta dele, sinceramente não tô tendo nenhum tipo de problema aqui com relação aqui a flodar. Acabei de dar um penta aqui, ó. Esse aqui eu nem sei que mapa é esse. Com relação aqui a DAD, consigo flodar aqui sem nenhum tipo de problema de push travel, né? De, no caso, o boneco ir pro lado assim sem querer às vezes. Tem uma resposta muito boa, tá no caso aqui no cabo no momento. Coloquei até aqui pra vocês darem uma olhada como é que ele fica aqui com o cabo coiled, né? Que no caso eu gosto bastante desse estilo, tanto que eu utilizo um teclado cabeado, mesmo tendo um sem fio, e uso o cabo coiled aí no caso, porque eu acho bem legal, né? Mas deixa eu trocar aqui agora pro modo sem fio aqui também, para conseguir dar um feedback aí pra vocês, né? E com relação ao som dele, cara, nossa senhora, o som dele é muito satisfatório, cara. Essa questão tanto do loop dele quanto dos mods, né, que fazem ele ficar com esse sonzinho. É um sonzinho extremamente agradável, muito confortável na hora de digitar também. Para digitação ele tem um conforto bem grande por conta da lubrificação propriamente dita, né? Que dá esse deslize bem legal na hora que você está digitando. E aquele negócio, né? Com relação à construção dele, como vocês puderam ver, é extremamente bem feita. Tanto a questão dos mods, né? Que eu achei que não seriam tantos mods, né? Até porque ele já é sem fio, tem aqui a carcaça em alumínio, então eu achei que nos mods ia ser dar uma barateada. E com relação aos switches, né? Não vou conseguir dar para vocês um feedback com relação à durabilidade, né? Porque não veio demarcado aqui a marca que ele veio sem marca, talvez seja white label ou da própria marca, não sei dizer exatamente, tá? Mas pelo menos aqui em uso aqui é um switch excelente, cara. Não sei dizer com relação à durabilidade, mas por exemplo aqui no uso, meu, 100% muito bom, cara, muito bom mesmo, muito confortável, com um som muito bom. Cara, eu gostei demais desse teclado, velho, demais mesmo, com certeza vai virar meu teclado principal ali. E bom, galera, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do tecladinho da Knup. Eu gostei bastante, mas como eu falei, dá um feedback aí de vocês do que vocês acharam. Me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, como eu já falei antes. E cara, muito obrigado de verdade pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e valeu!